foi noticiado que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, trouxe até o senhor o Daniel Worcaro, dono do Banco Master. E que ele teria falado a respeito do que considerava um cerco do mercado, a forma como ele operava. Enfim, eu queria ouvir do senhor o que aconteceu nessa conversa. O senhor conhece Daniel Worcaro? Primeiro... Digo, intimamente, claro. Não, primeiro, eu já recebi, nesse mandato meu, Itaú, o Bradesco, o Santander, o BG Pactual, todos os bancos eu já recebi. Ô, gente, será que é só eu que bebo? E quando não tinha uma agenda marcada comigo, quando o Guido veio com o André Worcaro a Brasília e pediu se eu puder atender, ele veio conversar comigo, eu chamei o Galípolo, acho que chamei o Rui Costa, que é da Bahia, que conhecia ele, e ele então me contou da perseguição que ele estava sofrendo, uma perseguição, que tinha gente interessada em derrubar ele, que não sei das contas e tal. O que é que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. É claro. Foi essa a conversa. Ué? Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do banco. O que vai entrar é a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. E é isso que está sendo feito. Depois disso, só para você ter ideia, eu chamei no meu gabinete, o ministro da Fazenda, chamei no gabinete, o presidente do Banco Central, e convidei para vir aqui para ouvir o que eu queria conversar com meus ministros, o Procurador-Geral da República. Para que o Haddad contasse o que ele pensava do Banco Master, para que o Galípolo contasse a relação do Banco Master e que a Procuradoria tentasse ajudar, porque nós estávamos diante da primeira chance real de pegar os magnatas da corrupção, da lavagem de dinheiro nesse país. É uma chance extraordinária. Não me importa que envolva político, não me importa que envolva partido, não me importa que envolva banco. Quem tiver metido nisso vai ter que pagar o preço da irresponsabilidade de dar um rombo, talvez o maior rombo econômico da história desse país. Primeiro, não é rombo. A gente, por favor, gente, não chamem de rombo. A gente já explicou isso. Por favor, gente. Mano, dá até um entorce na bola. A gente acredita assim, viu, Lula? É impressionante como você não tem uma interrupção com bravata da blogueira, como ela fazia, né? Quando o assunto era Flávio Bolsonaro, Queiroz, Paulo Guedes... E deixa o papai falar. Sabe qual foi a maior corrupção, né, dos magnatas? O Lula está preocupado com esses magnatas agora. A maior corrupção de magnatas da história da República, do mundo, na verdade, foi o Petrolão, viu, Lula? E quem era o chefe mesmo? Bolsonaro. O jeito que ele fala, ele prova exatamente que a justiça não chega nos poderosos. Quantos corruptos tem preso no Brasil? Você já parou para fazer a conta? 13. Acertou. Se chegar nos poderosos, o que você faz? Você liga pro Fachin. Aí o Fachin inventa lá que existiu uma incompetência, prescreve o processo e tá tudo certo. É assim que funciona no Brasil. É uma coisa de amizade no Brasil, né? Você tem que saber as amizades que você faz. Ele quer provar que esse governo, né, depois de 20 anos de PT, agora eles vão começar, na próxima legislatura, eles vão começar a prender corrupto. E ele fala como se o Brasil tivesse um histórico de prender corruptos, né? Não, quem for corrupto vai pagar na justiça. Quem que pagou na justiça até hoje sendo corrupto? Quem? Tem algum exemplo, pelo menos, pra gente poder sustentar isso? Por que a Daniela Lima não fala exatamente isso pro Lula, né? Quem pagou por corrupção na história da corrupção de um dos países mais corruptos do mundo, que é o Brasil? Perguntas incômodas não poderiam ser feitas jamais por uma blogueira do regime. Ele fala que ele compara conversar com o Worcaro, né, um mafioso, provavelmente, aí da República, com conversar com um dono de banco. Tá errada. Tá toda hora tocando a campainha aqui. Mas o controle emocional da Daniela Lima é impressionante. Eu fico realmente admirado, né, com essa figura muito profissional que ela é, porque ela tá se segurando o tempo todo, não para fazer perguntas icônicas, para não agarrar o seu ídolo. Nem a mãe do Lula seria tão complacente com ele, porque ela conhece o menino dela, né? Tudo que ele falou na reunião com o Worcaro, né, que ele falou que agora para Daniela Lima, foi o oposto que aconteceu. Ele não falou nada daquilo, foi o oposto. Inclusive, você percebe que tem uma hora que o celular da Dani começa até a vibrar. Semanas atrás, o Lula tava falando isso aqui do Worcaro, ó, só para provar isso aqui. É possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado enquanto tem um cidadão, sabe, do Banco Master,
que deu um golpe de mais de 40 bilhões de reais. Esse é o cara que ele falou que teve uma conversa de boa, que falou que o Banco do Central vai investigar, que se acontecer alguma coisa, o Banco Central vai ver. Por que você vai até o Lula falar sobre tecnicidade de banco? Qual é o entendimento do Lula sobre isso? Por que você já não foi direto no Banco Central? Quando você vai atrás de um político, é porque, fala pra mim, porque é assim que funciona a República? Quando o Lula tá no poder? Porque se fosse o Bolsonaro, você sabe o que ia acontecer, né? Essas reuniões ministeriais e com banqueiros. Isso tudo só faz sentido se você for um apaixonado, né? Uma apaixonada como é a Daniela Lima, selecionada a dedo para fazer essa entrevista pré-eleitoral, uma pré-campanha. Só que o TSE não vai fazer nada com essa pré-campanha. Que mostram a retomada do poder de compra, a reconstrução de programas sociais. Isso são dados da realidade. Por que isso não virou voto ainda? É porque não tem campanha ainda. Deixa eu começar a campanha. Você quer que vire voto fazendo 8 meses para a campanha? Você vai ver como vai virar voto. Daniela, há uma coisa extremamente importante que você esqueceu de dizer. É a maior população econômica ativa da história do Brasil. Eu gosto de dar números para as pessoas que estão vendo, assistindo a gente, aqueles que não acreditam em nada. Por exemplo, um bolsonarista que está nos vendo agora, ele não acredita em nada. Ele acha que a Terra não é redonda. Ele acha que o planeta é quadrado ou é retangular. Ele acha que vacina, o cara vira gay, o cara vira jacaré. Sabe, acha um monte de bobagem que eles acreditam. É como se fosse uma doença, sabe, numa pessoa, sabe? Ou seja, né, mais da metade do Brasil acha que se você tomar vacina, você vira Iag, você vira jacaré, que a Terra é quadrada, é plana. Olha as narrativas que esse cara usa. Olha as narrativas. Esse é o presidente de vocês. Que provavelmente você que está falando era a mesma coisa, vai ajudar a reeleger. Você é um bolsonarista, você não presta. Mais de 50% dos brasileiros não prestam. E eu tenho certeza que é mais de 50% que ele está atacando, tá? Tudo isso após a principal blogueira do regime tomar um corte. E tá tudo bem, você não vai ver nenhum jornalista defendendo a Daniela Lima que ele foi machitos com ela, só porque ela é mulher, fez assim. Pois é, na hora de falar que o Bolsonaro foi intimado numa UTI, nossa, era a tigresa, né? Era o risco. Aí vem aqui e faz toda essa pataquada e tá tudo bem, né? Faz parte do processo do regime. Ela mesmo que há semanas atrás admitiu que tem medo, né? Que tem medo de fazer matérias e falar sobre o Supremo, falando que é um risco falar sobre o Supremo. E ela fez a pergunta, né? Por que o Lula é tão incrível? Ele melhorou tanto o Brasil e isso não está revertendo em voto. Foi um dos poucos momentos de fúria do Lula. O pouquinho que sai do controle, mas extremamente controlado. Quase como o Porchat falando que Bolsonaro golpista é a mesma coisa do que o Lula corrupto. E isso porque ele sabe que nós temos mais um escândalo em andamento. Acabou de estourar mais um, não faz nem 2 dias atrás, 3 dias atrás, que agora é o escândalo do IBGE. O governo do PT estaria ali comprando dados, né? Comprando dados positivos sobre o Brasil. Você sabe que o IBGE é usado até para quem investe, né, como dado ali, que sempre foi uma instituição não tão séria, mas até que séria, né? Parece que isso não existe mais no IBGE. Como que a pobreza do Brasil diminuiu, se triplicou o número de mendigos na rua? Não faz sentido, não é? Como que o desemprego quase zerou se as empresas estão quebrando? Nós temos os recordes dos recordes dos recordes da história do Brasil. Sem precedentes de empresas que estão fechando. Nem na pandemia fechou tanta empresa assim. Como que a inflação é 3% se você vai no mercado com R$1.000 e não compra nem 50% que você comprava no governo do ódio, no governo Bolsonaro? O que aconteceu? É que alguma conta não está fechando. A conta é, vamos comprar os dados. Mas segundo Lula, você, eu e todo mundo que está desse lado é um bando de idiota que não raciocina, que acha que a Terra é plana. Teóricos da conspiração sobre tudo. Ele teve que ir lá em narrativa de 2019, 2020, do jacaré, da terra plana, essas coisas, para poder fazer valer um argumento e simplesmente responder perguntas de uma blogueira. Nem isso ele consegue, ele teve que atacar o brasileiro e o Bolsonaro.
Pergunta pra ele, Daniela Lima, se o Pix vai ser fiscalizado acima de R$5.000 as movimentações para efeito de imposto de renda, lá se o Pix, se tem a tal da taxa do Pix. Não tem, né? A taxa do Pix nunca teve. Vocês mentiram pra gente sobre isso, mentiram falando que nós estávamos mentindo, é a fake news da fake, uma modalidade nova que só o PT consegue usar. Será que ele vai falar a verdade? E os impostos que subiram, será que ele vai falar que subiu ou também é fake news? E o Irã? E a amizade com o Irã, o passapanismo pro Irã, pro Hamas. Também podemos falar da defesa incondicional ao Maduro após ele ser sequestrado na Venezuela. As perguntas da Daniela Lima são mais leves e mais preocupadas com a saúde mental do Lula do que o psiquiatra do Fiuk faz para ele. Tem que ser bonzinho com o menino, né? Porque ele é café com leite, né? Ele não sabe, ele não aguenta a pressão. Esse é o Lula, né? Entrevistado pelo seu fã-clube, sempre um café com leite, um anão diplomático, não tem conversa. O que ele ofereceu? Por que a Daniela Lima não perguntou também para ele o que ele ofereceu pro Trump para defender o Alexandre de Moraes? O que foi cedido para ele? Pois é, mais um instrumento de propaganda. Estamos tendo BBB, propaganda eleitoral, com o governo participando ativamente das coisas que acontecem dia a dia num programa da Globo. Nós vamos ter Oscar, né, com proselitismo pro Brasil, Carnaval com a escola de samba do Lula, que pegou até dinheiro público, muito inclusive, para fazer lá um samba enredo ao herói nacional. Vamos ter Copa e depois Lula reeleito, tudo de novo com base em dados falsos do IBGE, provavelmente aí, né, que ainda vai estourar. E se não estourar, eles vão caçar canais que falaram sobre isso. É assim que funciona uma ditadura. Ele não conseguiu nem defender o filho na entrevista. Ele não põe a mão nem pelo filho, porque ele sabe que a moral do filho foi ele que educou. É assim que funciona pai e filho, né? O filho reflete a sua moral. O talk show da Daniela Lima, que coisa maravilhosa, né? Igualzinho o filme A Entrevista, né? Que o James Franco foi lá para fazer propaganda do regime. A única diferença é que no filme o James Franco e o Seth Rogen são contratados para assassinar o ditador da Coreia do Norte no final das contas, né? E aqui não, aqui foi apenas para afagar com muito amor. Tudo isso ao som de Caetano Veloso, assistindo Ainda Estou Aqui, assistindo Agente Secreto. É o talk show da Daniela Lima e tem palhaço nesse show. O problema é que o palhaço somos nós.